Bem-vindos ao avanço do capítulo 55 da novela Marcados pelo Passado. Devran chega completamente furioso à casa de Yavuz. Naquele momento, ele só tem uma certeza. Todos vão pagar pelo que está acontecendo, e avança decidido, sem esconder a raiva que sente. Enquanto isso, dentro da casa, Azize continua discutindo com Vera, e a situação segue ficando cada vez mais tensa. Em meio àquela briga, Azize começa a gritar e pergunta por que eles precisam fazer tudo aquilo. Ela também diz que, se Devra aparecer, tudo vai se transformar em um verdadeiro desastre. A cada palavra, a tensão aumenta ainda mais, e ninguém consegue acalmar a situação. Tudo começa a se complicar cada vez mais, e a discussão continua crescendo sem que ninguém consiga detê-la. Em meio àquela discussão, Azize menciona uma criança, e essas palavras deixam a Mia completamente surpresa. Sem entender do que ela está falando, pergunta que criança ela está se referindo. Naquele momento, Azize percebe que a Mia não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. Então decide contar a verdade e revela que Vera está grávida e que carrega em seu ventre um filho de Devra. Ao ouvir essa notícia, a Mia fica tomada pela raiva e diz que agora sim tudo vai se complicar ainda mais, porque a situação já era difícil, e com essa informação, as coisas só podem piorar. Justo naquele exato momento, Yavuz sai da casa e fica frente a frente com Devra. Sem perder tempo, Devran pergunta diretamente onde está Vera. No entanto, Yavuz responde que isso não é da conta dele. Depois de ouvir essa resposta, Devran tenta entrar na casa, mas, naquele instante, percebe que Azize também está ali. Ao vê-la, fica completamente impressionado, porque jamais imaginou encontrá-la naquele lugar. Então Azize diz que o melhor é que os dois vão embora. No entanto, Devran entende imediatamente que era exatamente isso que ela havia escondido dele durante todo esse tempo. Apesar dessa conclusão, ele não dá atenção ao que Azize diz e continua decidido a entrar na casa à força. Enquanto a discussão continua e todos seguem se enfrentando, Yavuz dá uma ordem a um de seus homens e manda que prepare o veículo o mais rápido possível. No entanto, ninguém para de discutir, e a tensão continua aumentando entre todos os presentes. Em meio a todo aquele caos, Devran consegue entrar na casa de Yavuz, decidida a procurar Vera de uma vez por todas e disposta a encontrá-la, aconteça o que acontecer. Devran chega completamente furioso ao quarto de Yavuz. Ali encontra Vera, que permanece sentada em um canto. Ao vê-la naquele lugar, toda a raiva que vinha acumulando aumenta ainda mais. Naquele momento, Devra se dirige a Yavuz e diz que vai destruí-lo. Sem esperar mais nada, segura Yavuz pelo pescoço com a intenção de agredi-lo. No entanto, Vera intervém imediatamente e pede, por favor, que ele não faça isso. A partir daquele instante, a situação sai do controle e começa uma grande briga entre todos os que estão no quarto. Enquanto Devran continua segurando Yavuz pelo pescoço, Yavuz consegue empurrá-lo e manda que ele se cale. Com esse confronto, todo o quarto acaba se transformando em um verdadeiro caos, porque todos acabam envolvidos na briga e ninguém consegue controlar o que está acontecendo. Em meio a toda aquela confusão, Azize tenta fazer com que todos se acalmem e deixa claro que a briga precisa terminar. No entanto, a Mia se dirige a Yavuz e pede que ele permita que levem Vera. Naquele momento, Devran se aproxima de Vera e diz que ela nunca mais voltará a ver seu filho. Além disso, ele a insulta e diz que ela é uma maldita. Vera responde que não quer ir embora daquele lugar. Apesar do que ela diz, Devran a segura pela mão e ordena que ela vá embora. Então Vera pergunta que, se ela não quer ir embora, o que é que ele vai fazer? Ela também pergunta se ele pretende levar o bebê e deixá-la ali, e exige que diga o que é exatamente que ele quer fazer. Enquanto aquela discussão continua, Yavuz volta a intervir para impedir que Devran continue agindo daquela maneira. No entanto, Devran manda que ele se cale. Mesmo assim, Yavuz responde que não vai permitir que ele faça o que quiser com Vera. Depois de ouvir aquelas palavras, Devran dá um soco em Yavuz, e os dois começam a brigar outra vez. Enquanto eles continuam se enfrentando, Azize começa a se sentir um pouco mal. Vera aproveita aquele momento para tentar fugir do lugar, mas Azize consegue detê-la e diz que ela não vai a lugar nenhum. Vera insiste que só quer ir embora. Então empurra Azize, fazendo-a cair no chão, e sai correndo enquanto toda a confusão continua dentro da casa. Enquanto tudo isso continua acontecendo, Devran saca uma arma e começa a apontá-la diretamente para Yavuz. Ao ver aquela cena, a Mia começa a chorar e implora que, por favor, ele não mate seu filho. Apesar de a arma estar apontada para ele, Yavuz continua disposto a enfrentar Devra. Então Devran diz que agora ele vai falar e exige que explique por que levou Vera para aquele lugar. No entanto, Yavuz responde que não vai responder absolutamente nada,
Com essa resposta, a situação fica ainda mais caótica, e o confronto atinge um ponto muito mais perigoso. Em meio a toda aquela desordem, Amia pega rapidamente seu telefone e liga para Vaab. Assim que ele atende, ela diz que ele precisa ir imediatamente, porque Yavuz e Devra estão prestes a matar um ao outro. Enquanto isso, Devra continua sem saber o que está prestes a acontecer. Por sua vez, Vaab responde que irá imediatamente. Depois de dizer isso, comenta que vai resolver alguns assuntos empresariais e sai rapidamente com a intenção de solucionar toda aquela situação. Depois que Semo, Cevdet e Yusuf conseguem salvar Duigu, Semo se encontra na parte de trás do caminhão desamarrando-a. Ela havia sido levada até aquele lugar porque seria transferida para outro local, mas eles conseguiram chegar a tempo para resgatá-la. Enquanto Semo tira as amarras dela, Duigu lhe pede, por favor, que também ajude a desamarrar as outras mulheres que estão ali com ela. Sua preocupação não é apenas com o que acabou de viver, mas também com as outras mulheres que continuam naquele lugar e permanecem amarradas. Naquele momento, Duigu se sente muito feliz porque pôde ser resgatada por Semo, depois de tudo o que havia acontecido de ter permanecido presa até que eles chegaram para salvá-la. Depois do problema que aconteceu, Vera consegue escapar. Então Devra e Azize começam a procurá-la por uma floresta enquanto gritam seu nome repetidas vezes, esperando obter alguma resposta. No entanto, não recebem nenhuma resposta e não conseguem encontrar nenhum rastro dela. Enquanto continuam procurando, Devra continua muito irritado com tudo que acabou de acontecer e não consegue esconder a raiva que sente. Azize tenta acalmá-lo e diz para que ele se tranquilize, mas essas palavras só fazem com que Devra fique ainda mais irritado. Então ele pergunta por que ela está pedindo que ele se acalme e reclama, perguntando se ela não percebe que praticamente foi apunhalado pelas costas por culpa de Vera. Apesar da raiva dele, Azize responde que, se ele continuar se comportando daquela maneira, não vai conseguir absolutamente nada. No entanto, Devran continua muito alterado e não para de demonstrar toda a revolta que carrega por dentro. Então Azize diz que ela também está ali, procurando a esposa dele no meio daquela floresta, e pergunta o que mais ele quer que ela faça. Depois de dizer isso, Azize também começa a ficar irritada. Em meio à discussão, perde o equilíbrio e cai. No entanto, Devran diz que isso aconteceu porque ela está falando o que não deve. A partir daquele momento, os dois continuam discutindo enquanto seguem no meio da busca por Vera. Bershan começa a caminhar pela parte de trás da mansão. Enquanto percorre aquela área, entra em um lugar onde há várias coisas guardadas. Ao olhar com atenção, percebe que tudo está jogado e desorganizado. Naquele momento, compreende que Vera está escondida ali. Então Vera lhe pede, por favor, que não conte nada a ninguém e que mantenha segredo sobre o lugar onde ela está. No entanto, Bershan não faz o que Vera está lhe pedindo. Em vez disso, sai do local, fecha a porta com cadeado e deixa Vera completamente trancada ali. Depois que a porta fica trancada, Vera já não sabe o que fazer, porque entende que agora está presa e não tem como sair por seus próprios meios. Enquanto tudo isso acontece, Devran e Azize continuam percorrendo a floresta tentando encontrar Vera. Os dois continuam procurando por ela em diferentes lugares enquanto gritam seu nome repetidas vezes, esperando que ela responda ou apareça. No entanto, não conseguem encontrá-la. Naquele momento, conseguem ouvir a voz de Bershan chamando por Azize. Mas, justamente quando isso acontece, Yavuz aparece e imediatamente tapa a boca de Bershan. Depois, diz para que ela se cale e mantenha a boca fechada. Também a ameaça, dizendo que, se revelar onde Vera está, vai expulsá-la porque ela não terá mais para onde ir. Além disso, diz para que ela pense muito bem nas coisas, porque, se falar, ficará sem dinheiro. Com essas palavras, Yavuz consegue fazer com que Bershan permaneça em silêncio. Pouco depois, todos chegam até aquele lugar e começam a perguntar onde está Vera. No entanto, Bershan decide não dizer absolutamente nada sobre o que sabe. Em vez de contar a verdade, responde que apenas viu uma sombra, mas que não conseguiu ver mais nada e que simplesmente era Yavuz. Dessa forma, acaba fazendo exatamente o que Yavuz havia lhe ordenado. No entanto, Devran garante que tudo isso é mentira e diz que Bershan está mentindo. Depois de dizer isso, volta a se aproximar de Yavuz e mais uma vez começa a enforcá-lo enquanto diz que ele vai pagar por isso e que não vai deixar as coisas assim. Em meio a esse novo confronto, Vaab aparece e diz que já é hora de todos pararem. No entanto, Devra responde que Yavuz sequestrou Vera para se vingar por assuntos relacionados à empresa. Mas Yavuz começa a se defender imediatamente e garante que não sequestrou absolutamente ninguém. Segundo ele, Vera simplesmente decidiu se esconder com ele para se livrar da maldade de Devra.
Ao ouvir como os dois continuam se acusando e discutindo, Vaabe começa a gritar para que eles se calem. Também deixa bem claro que não quer continuar vendo os dois discutirem, porque, se continuarem daquela maneira, ambos conhecerão a ira que ele sente. Depois de dizer essas palavras, Vaabe vai embora do local. No entanto, assim que ele vai embora, Yavuz diz a Devran que ele vai pagar por isso e que receberá muitas punhaladas pelas costas. Com essas ameaças, os dois voltam a começar outra discussão, sem que o conflito chegue ao fim. Zelihra desce até o depósito do hotel porque pediram que ela fosse buscar algumas malas. Quando chega lá, começa a procurar pelo local com a intenção de encontrá-las e continua procurando para ver se consegue achá-las. Enquanto está concentrada nessa tarefa, aparece seu colega de trabalho junto com um cúmplice. Sem que ela perceba, a porta do depósito é fechada pelo lado de fora e Zelihra fica trancada ali apenas com seu colega de trabalho. Ao perceber que ele apareceu de maneira tão silenciosa, Zelihra se assusta e pergunta por que ele entrou daquela forma. No entanto, ele responde que apenas veio para ajudá-la e para saber se ela já havia encontrado a mala que estava procurando. Também diz que, por favor, ela não fique daquele jeito. Então Zelihra explica que tentou procurá-la, mas que não conseguiu encontrá-la. Aqui tienes la tradução ao português se modificar absolutamente nada do contenido nem resumir o guion. Pouco depois, Zelihra percebe que a porta está fechada e pergunta quem a fechou. No entanto, seu colega responde que não sabe quem pode ter sido, embora na verdade saiba, porque foi ele quem pediu ao amigo que a fechasse. Naquele momento, os dois tentam abrir a porta, mas descobrem que ela está completamente trancada. Ao ver que não conseguem sair, Zelihra começa a ficar muito nervosa e começa a gritar pedindo ajuda. No entanto, seu colega tenta acalmá-la e diz para que ela se acalme, que está tudo bem e que não há motivo para ela ficar daquele jeito. Apesar dessas palavras, Zelihra não consegue se acalmar e, a cada segundo, sente-se mais desesperada. Enquanto continua presa no depósito, Zelihra começa a sofrer um forte choque de nervos. Pouco a pouco, começa a ver tudo embaçado e, ao que parece, começa a se lembrar de momentos da infância e de como a claustrofobia a afetava desde então. Essas lembranças fazem com que sua angústia aumente ainda mais. Desesperada, começa a gritar repetidas vezes, pedindo, por favor, que a ajudem. A cada instante ela se sente pior. Seu nível de estresse continua aumentando e ela tem dificuldade para controlar o que está sentindo. Ao vê-la naquele estado, seu colega pede, por favor, que ela se sente e repete que tudo vai ficar bem. No entanto, Zelihra está cada vez mais assustada e não consegue recuperar a calma. Depois de todo o problema que aconteceu, Aziz e Devran vão juntos no veículo. Durante o trajeto, Devran continua completamente irritado e pergunta a Aziz por que ela teve que ligar para Vaabe. No entanto, Aziz responde que não ligou absolutamente para ninguém e também diz para que ele não a culpe por algo que ela não fez. Apesar dessa resposta, Devran continua cheio de raiva e diz que todos vão pagar pelo que aconteceu, inclusive Vera, por ter agido pelas costas dele e feito tudo aquilo. No entanto, Aziz responde que isso já não lhe importa absolutamente em nada e que não pretende se envolver em nenhum dos problemas que existam entre ele e sua família. Em meio àquela conversa, Aziz diz a Devran que ele nunca mais vai vê-la. Essas palavras o deixam completamente impressionado e, imediatamente, ele pergunta por que ela está dizendo uma coisa dessas. No entanto, Aziz volta a repetir exatamente a mesma coisa e diz que ele entendeu muito bem, que nunca mais vai vê-la e que simplesmente a deixa em paz de uma vez por todas. Apesar de ouvir essas palavras, Devran se recusa a aceitá-las. Então responde que não vai permitir que isso aconteça e que de maneira nenhuma deixará que ela se afaste da vida dele. Enquanto isso, na casa de Yavuz, toda a situação continua se complicando cada vez mais. Mais uma vez, Amia começa a repreendê-lo e pergunta por que ele sempre tem que fazer as coisas do jeito dele. Também reclama porque tudo acaba se transformando em um verdadeiro caos toda vez que ele toma uma decisão. No entanto, Yavuz volta a responder exatamente a mesma coisa e garante que tem absolutamente tudo sob controle. Depois de dizer isso, vai rapidamente até o seu quarto para ver Vera. Assim que a encontra, pergunta o que ela está fazendo e para onde pretende ir. Vera responde que já precisa viajar, que não pode continuar permanecendo naquele lugar e que a única coisa que quer é que ele a deixe em paz. Apesar disso, Yavuz insiste e pergunta por que ela não fica com ele. Também diz que eles poderiam ir embora juntos e que, dessa maneira, talvez tudo pudesse ser diferente. No entanto, Vera responde que Devran é um maldito, porque foi por culpa dele que ela acabou sacrificando a própria vida. Além disso, diz que agora precisa viver fugindo e se expondo a tudo o que está acontecendo como consequência daquela situação. Enquanto isso,
Zelihha continua completamente estressada em seu trabalho, já que continua presa no depósito junto com seu colega. Em meio ao desespero, pede repetidas vezes que, por favor, ele a tire dali, porque quer sair o mais rápido possível. No entanto, seu colega não tem a intenção de ajudá-la. A única coisa que ele procura é aproveitar a oportunidade para fazer alguma coisa contra ela enquanto permanecem trancados. Cada vez mais desesperada, Zelihha sente que está ficando sem ar e começa a sufocar. Entre o medo e a angústia, implora novamente que, por favor, a tirem daquele lugar. Mesmo assim, seu colega continua tentando manipulá-la e não faz nada para ajudá-la a sair do depósito. Enquanto tudo isso acontece, Yusuf aparece procurando por ela e começa a perguntar onde está Zelihha. No entanto, o amigo de Meme responde que não sabe onde ela está. Ao ouvir essa resposta, Yusuf insiste em perguntar o que está acontecendo e por que ninguém sabe onde ela está. Naquele momento, uma das moças que trabalha atendendo no hotel lhes diz que Zelihha havia descido até um depósito para buscar algumas malas e que acha muito estranho que ela ainda não tenha voltado. Também informa que esse depósito fica na parte de baixo do hotel. Depois de ouvir essa informação, Yusuf vai imediatamente procurar Zelihha. Enquanto isso, o amigo de